Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Pouco depois de ser começado minha missão como bispo em Fall River, cidade onde há uma grande comunidade de luso-descendentes, fui visitar um lar de idosos. Ao passar no corredor, ouvi uma senhora de idade que, apontando para mim, dizia: "Eu tenho uma estátua dela no jardim lá da casa. Lembro-me de pensar para mim mesmo: espero que não seja daquelas com uma bacia para dar banho aos pássaros." Um dos meus objetivos como franciscano é resgatar o nosso santo fundador do destino de ser reduzido à arte kitsch, um personagem de Disney World em algum conto de fadas. Ao abraçar Francisco de Assis como seu patrono, não há dúvida que o Papa Francisco elevou o nível da conversa sobre este grande santo e sublinhou alguns dos temas centrais na vida e espiritualidade de São Francisco de Assis. O nosso Padre, o Santo Padre, fez isto através de gestos tais como ir a Lampedusa na sua primeira viagem papal, ou lavar os pés dos prisioneiros muçulmanos no centro de detenção em Roma. O Papa Francisco também nos deu duas encíclicas franciscanas, Laudato Si e Fratelli Tutti. Normalmente, as encíclicas recebem nomes em latim, como Rerum Novarum ou Evangelii Gaudium. Mas estas duas encíclicas têm título italiano. Vem a propósito, pois Francisco de Assis foi o primeiro a produzir uma peça de literatura em italiano, e a sua opção pelo vernáculo era uma maneira de corresponder ao desejo de se ligar às pessoas simples, cujos dialectos tinham evoluído do latim clássico. Na introdução desta encíclica Fratelli Tutti, dedicada à fraternidade e à amizade social, o Santo Padre refere-se à visita de São Francisco a Sultão Malik el-Kamil no Egito. Enquanto outros cristãos tentavam conquistar o Islão pela espada, Francisco de Assis estendeu um ramo de oliveira da paz e amizade. Como seria o mundo hoje se a animosidade entre o mundo cristão e o mundo muçulmano tivesse sido substituída pela amizade e solidariedade que Francisco procurou construir ao visitar o sultão? De acordo com uma tradição, o sultão ficou tão impressionado com Francisco que lhe deu uma das cornetas que eram usadas para chamar os muçulmanos para a oração. Francisco levou-a de volta para Assis e usava para chamar os frades à oração. O Papa Francisco dedica a encíclica a todas as pessoas de boa vontade, levando-nos a refletir sobre o convite a diálogo como forma de promover uma nova visão de solidariedade e de amizade social. O Santo Padre conclui a sua introdução pedindo-nos que não deixemos de sonhar como única família humana que somos, companheiros de viagem que partilham a mesma carne, filhos da mesma terra, que é nossa casa comum, cada um de nós trazendo a riqueza das suas crenças
e convicções, cada um de nós com a sua própria voz, todos irmãos e irmãs. Na minha casa de família temos um velho álbum de fotografias. Uma de minhas preferidas mostra os nossos avós em frente a seu primeiro automóvel, um carro de turismo Ford de 1910. Ambos usam óculos de proteção e uns casacos contra a poeira. O meu avô tem um boné de couro e minha avó um grande chapéu firmemente atado à cabeça por um lenço comprido. Estavam, obviamente, apertrechados para arriscar a vida a perigosíssima velocidade de 14 km/h. Estes mesmos avós, cuja vida abarcou todo o século XX, viram a um homem pisar a lua. Embora o século XX tinha sido o século que produziu as maiores inovações na ciência, tecnologia e medicina, foi também o século da maior violência e destruição causada por seres humanos. Foi o século de 2 guerras mundiais, do Holocausto, do apartheid, de legalização do aborto. Todos os anos levo vários centenares de jovens na diocese para participar na Marcha Pro Vida em Washington. Num dos anos visitamos também o Museu do Holocausto. Uma das exposições causou grande impressão em mim. Era uma carta projetada na parede, dirigida a todos os professores e escrita por um homem chamado Hiram Ginott, sobrevivente do Holocausto, que partilha a sua experiência de um campo de concentração nazi, onde encontrou médicos, enfermeiros, engenheiros e pessoal militar, todos bem formados e academicamente preparados para suas profissões. Só que estavam a usar toda a sua ciência e tecnologia para destruir seres humanos inocentes. Ginott apela aos professores para que, acima de tudo, ensinem aos seus alunos a serem verdadeiramente humanos. No mundo de hoje, para muitos, a ciência tornou-se um substituto da religião. Na verdade, a ciência ajuda-nos a descobrir muito sobre o mundo à nossa volta e, de muitas maneiras, tornou a vida mais confortável e segura. Mas, por outro lado, estamos dolorosamente conscientes de que as forças da ciência, tecnologia e medicina podem ser usadas para fins nefastos, motivados pela ganância, ódio, vingança e orgulho. E a nossa fé que nos permite descobrir o significado e o valor das coisas. E a nossa fé que nos permite descobrir o quanto Deus nos ama. Descobrir a nossa própria identidade como seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança. Descobrir o nosso propósito, a nossa missão. O Santo Padre, no capítulo 1 da encíclica Fratelli Tutti, fala das nuvens negras que pairam sobre o mundo fechado, ao mesmo tempo que observo com lucidez os sinais dos tempos. Antigos conflitos, há muitos enterrados, estão a despontar de novo, enquanto que os exemplos de um nacionalismo miope, extremista, ressentido e agressivo estão a aumentar. Em alguns países, um conceito de unidade popular e nacional, influenciado por algumas ideologias, está a criar novas formas de egoísmo e uma perda de sentido social sob o pretexto de defesa de interesses nacionais.
Ao dedicar este capítulo às nuvens negras que ameaçam o mundo, o Papa Francisco está a tentar preparar o terreno para comunicar a urgência de sua mensagem. A maneira como vemos o mundo depende, em grande parte, do nosso ponto de partida, onde estamos e com quem estamos. O Papa Francisco lamenta que estejamos mais sós do que nunca, especialmente se assumirmos a perspectiva daqueles que são excluídos ou explorados pelos poderosos. Do ponto de vista das periferias, podemos ver os efeitos nocivos de uma certa regressão que ignora ou rejeita lições da história, incluindo o regresso do nacionalismo extremista, ressentido e agressivo. O Papa Francisco refere também à experiência das mulheres, desproporcionalmente passíveis de serem discriminadas e excluídas, bem como sujeitas a abuso e violência. Constatamos ainda o preço de um progresso que não se compromete com o bem comum. Tremendos avanços tecnológicos tornam a vida mais cômoda e eficiente para muitos, enquanto milhões de crianças continuam a morrer de pobreza e a fome. A pandemia de Covid tem causado e exposto uma grande dose de desconfiança e divisão social. O Santo Padre oferece uma análise de causas profundas destas crenças e práticas. A pandemia, que uma série de desastres naturais fazem ouvir o grito daqueles que são mais vulneráveis. A maior parte de nós teve de lidar com mudanças substanciais nos nossos papéis e rotinas habituais. Mas não devemos que suportar a coação e o desespero que força as pessoas a fugir de suas casas, agravando as crises transfronteiriças. O Santo Padre critica ideologias que temem a diferença, alimentam a suspeita e o desprezo ou defendem uma indiferença globalizada perante o sofrimento dos nossos vizinhos. Ele adverte contra a tentação de construir uma cultura de muros, pois aqueles que levantam muros acabarão por ser escravos dentro dos próprios muros que construíram. O Santo Padre contrasta o medo e o alarmismo em relação aos imigrantes e refugiados com o mandamento retirado na Escritura para acolher o estrangeiro. Ele exorta-nos a resistir à xenofobia e ao racismo que nos privam do desejo e da capacidade de ir ao encontro do outro. No novo desenvolvimento para a doutrina social da Igreja, Papa Francisco também dedica vários parágrafos aos efeitos da tecnologia digital e das redes sociais. A perda da privacidade, a rápida difusão da desinformação, o aumento da agressão e da calúnia e os hábitos de gratificação instantânea põem em peligro o acesso à verdade, as oportunidades de reflexão e o compromisso respeitoso com os outros, ainda que estas ferramentas oferecem meios de comunicação sem precedentes. As caixas de ressonância online tornam mais difícil cultivar empatia ou o entendimento para além das diferenças, agravando as clivagens. As ecrãs mais facilmente transformam o outro num objeto,
permitem que cada se esconda atrás de animosidades e ponha em risco uma autoestima saudável. As preocupações do Papa Francisco em relação com estas ferramentas digitais são confirmadas por estudos de ciências sociais que mostram que quanto mais tempo as pessoas passam nas redes sociais, mais elevados são os seus sentimentos de ansiedade, depressão e isolamento social. O Santo Padre conclui o primeiro capítulo com um convite a uma esperança renovada. Ele diz: a esperança é ousada, sabe olhar para além da conveniência pessoal, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o nosso horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Jovem padre em Washington, eu costumava esperar com curiosidade o anúncio feito anualmente pelo jornal Washington Post de quem era uma pessoa que tinha recebido o maior número de multas de estacionamento naquele ano. O vencedor era invariavelmente a mesma pessoa, o embaixador russo. A polícia de Washington não perdia uma oportunidade de multar o carro do embaixador. Os diplomatas, claro, têm imunidade e não pagam as multas, mas o próprio gesto de passar a multa era aplaudido pelo público em geral. Esta era, sem dúvida, uma das manifestações mais sutis da Guerra Fria. Na época de Jesus, houve uma guerra fria entre judeus e samaritanos. Hoje falamos frequentemente sobre a parábola do bom samaritano. Ora, no tempo de Jesus, essas duas palavras nunca foram usadas na mesma frase. Um samaritano bom era um oxímoron, uma contradição em termos. Muito do impacto desta parábola perde-se hoje porque a maioria das pessoas nem sequer suspeitam da animosidade que existia entre judeus e samaritanos. Basta ver que no capítulo 8 do Evangelho de São João, o grande insulto preferido contra Jesus pelos que lhe opõem era dizer: não temos nós razão em afirmar que és samaritano e estás possuído? Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela mesma ficou chocada e perplexa pelo fato de que um judeu desconhecido lhe dirigir a palavra. E quando Jesus cura os 10 leprosos, não deixa de frisar que só o samaritano é que volta para agradecer. Talvez os leprosos judeus se sentissem com mais direito ao milagre. O leproso samaritano ficou extasiado com o acto de misericórdia gratuito de um pregador judeu. A igreja primitiva lutou com algumas destas questões étnicas. De fato, o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Jerusalém, foi para determinar que os gentios não tinham que se tornar judeus para se juntar à igreja. Os Atos dos Apóstolos relatam a controvérsia que surgiu entre os membros da comunidade de língua hebraica e os membros da comunidade de língua greca. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, foram muito rápidos a nomear os diáconos como remédio para essas divisões. Depois do martírio de São Estevão, o diácono Felipe foi evangelizar os samaritanos. Teve tanto sucesso que Pedro e Bernabé acabaram por ter que ir a
Samaria para confirmar os convertidos que Felipe tinha bautizado. Felipe é então instruído a ir para Gaza, a caminho da qual encontra e bautiza o etíope, o africano. Vemos como o círculo de inclusão está em constante expansão. São Paulo, nas suas viagens missionárias, é uma expressão última da missão universal da Igreja de ser uma expressão do amor universal de Deus. Logo no início do capítulo 2 desta encíclica, intitulado Um estranho no caminho, referindo-se à parábola do bom samaritano, o Papa Francisco recorre à mesma referência a Gênesis que foi a base do seu eloquente sermão em Lampedusa. Caim mata seu irmão Abel e depois ouve Deus perguntar: onde está o teu irmão Abel? A resposta de Caim é a resposta que todos nós damos com demasiada frequência. Serei eu, porventura, o guardião do meu irmão? Fazendo esta pergunta, Deus não deixa espaço para uma desculpa que apele à determinação do fatalismo como justificação para nossa própria indiferença. Em vez disso, Deus motiva-nos a criar uma cultura diferente, na qual resolvemos os nossos conflitos e nos preocupamos uns com os outros. Neste capítulo, o Papa Francisco desenvolve uma teologia de solidariedade enraizada em numerosos versículos bíblicos que nos obrigam a adoptar uma postura programática de amor inclusivo, compaixão firme e um compromisso preferencial para com os mais vulneráveis. O Santo Padre exorta-nos a abraçar a nossa vocação partilhada como cidadãos das nossas respectivas nações e do mundo inteiro, construtores de um novo laço social. Esta vocação deriva do grande mandamento de amar a Deus e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. De fato, Jesus conta esta parábola do bom samaritano em resposta à pergunta: o que deve fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é mais do que uma sugestão de que pratiquemos a compaixão ou a generosidade. O que está aqui em causa é que as nossas almas serão julgadas segundo o nosso compromisso de seguir o exemplo do samaritano. A pergunta que o doutor da lei faz a seguir, quem é o meu próximo, parece pedir um simples esclarecimento, mas na realidade é uma pergunta que procura estabelecer limites. Procura identificar os não próximos, aqueles a quem nada devemos. O ponto fundamental de Jesus é que todos devem ser considerados nossos próximos, sem exceção. Com efeito, Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Por outras palavras, o doutor da lei vê o próximo como objeto dos seus deveres, enquanto Jesus apresenta uma visão do próximo como alguém que proativamente ama. Isto significa que a pergunta que devemos fazer não é quem é meu próximo, mas sim que tipo de próximo sou eu e de quem me faço eu próximo. O samaritano torna-se um modelo do que significa amar o próximo como a si mesmo.
Porque ao contrário do sacerdote e do levita, que vem o homem abandonado à morte e atravessam para o outro lado da estrada, criando distância entre si e o necessitado, tornando-se antipróximos, o samaritano sai do seu caminho e vai para a vala. Aproxima-se da vítima do assalto, fazendo sua uma posição da vulnerabilidade. Ele coloca-se no caminho do perigo. De facto, dado o preconceito cultural contra os samaritanos, qualquer pessoa que passasse por ali podia acusá-lo de ser ele o ladrão. Como acontece com pessoas de cor nos Estados Unidos, que se queixam da polícia mandar parar o seu carro pedindo ver documentos pela simples razão de conduzirem sob o efeito de ser negro. O samaritano afasta-se dos caminhos e rotinas que estabelecemos como normais. Vai além das relações existentes para acompanhar aqueles que podem sentir-se invisíveis, os que não são ouvidos, os insignificantes e os que não têm poder. Ao meditar esta passagem, facilmente nos identificamos com o samaritano ou com as pessoas na sarjeta. Mas devido aos padrões globais de individualismo, ao consumerismo, aos privilégios que não conquistamos, assim como outras formas pelas quais acabamos por beneficiar com injustiças, pode ser difícil distinguirmos-nos inteiramente dos ladrões. Por esta razão, os deveres de solidariedade exigem mais do que prestar assistência a outros necessitados. Devemos também comprometer-nos com os tipos de práticas e políticas que impedem a exclusão e a exploração, assegurando a plena dignidade, os direitos e a capacitação de cada ser humano. O Papa Francisco afirma: todos nós temos em nós algo do homem ferido, algo do ladrão, algo do transeunte e algo do bom samaritano. O que significa que todos os dias temos de voltar a decidir se queremos ser bons samaritanos ou espectadores indiferentes. A parábola descreve um forte contraste entre aqueles que fazem as coisas segundo as regras e continuam o seu caminho sem deixar perturbar, ou o samaritano que é movido por aquele desconhecido à beira do caminho. A primeira preocupação de muitas pessoas é não querer ser perturbado pelos problemas dos outros. No entanto, o único caminho que permanece aberto para nós, discípulos de Cristo, é precisamente o que o samaritano tomou: abrirmos-nos aos vulneráveis, nossos irmãos, e não deixarmos que a sociedade evolua para uma realidade onde os fracos são excluídos. Na verdade, a indiferença pelo sofrimento do próximo vai contra a nossa natureza humana, porque fomos criados como próximos uns dos outros e somos chamados a tornar-nos cada vez mais próximos uns dos outros. Todos os dias somos confrontados com a mesma história e grande questão é saber que escolha vamos fazer: a do sacerdote ou do levita, que indiferentes ao sofrimento do outro continuam no seu caminho, ou a do samaritano, que se deixa comover pela aflição alheia. É muito impressionante que Jesus escolha como exemplo um sacerdote e um levita, duas pessoas religiosas que se supõe seguem os mandamentos à letra. Jesus alerta
para o perigo de prestarmos culto a Deus apenas dentro da igreja e negligenciar ao mesmo tempo a preocupação concreta com o nosso próximo. Acreditar em Deus e prestar-lhe culto na igreja não significa necessariamente viver de acordo com a sua vontade. Quando eu ordeno sacerdotes e diáconos, lembro-lhes sempre que a toalha é tão emblemática para o seu munus quanto a estola sacerdotal. O Papa Francisco também salienta que o samaritano não recebe qualquer agradecimento ou elogio pelos seus atos de compaixão. Ele é movido pela visão do sofrimento humano e expressa a sua humanidade ao aproximar-se para cuidar de alguém necessitado. As suas ações são movidas por misericórdia e amor e não por um desejo de reconhecimento público ou de autovalorização. Como cristãos, lemos esta parábola do bom samaritano à luz do juízo final apresentado no Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz: tive fome e destes-me de comer. Tive sede e estive doente, estive na prisão, fui um estranho. Não é de espantar que as pessoas retratadas nesta passagem do Evangelho, tanto as que se deram como compaixão, como as que nada fizeram, tenham tido todas as mesmas interrogação. Quando é que te vimos nessas circunstâncias? Jesus explica que quando fazemos algo pelo menor dos seus irmãos e irmãs, é por ele que o fazemos. Nós que ouvimos este Evangelho, não teremos necessidade de fazer essa pergunta no dia do nosso julgamento. Jesus já nos deu a resposta. O Papa Bento, num de seus escritos, faz-nos reparar que no Novo Testamento a expressão irmãos e irmãs é usada tanto para descrever os nossos companheiros discípulos, membros da família da fé, como para descrever aqueles que estão famintos, pobres, doentes, presos. E estes irmãos e irmãs são sacramento de Cristo, sinais vivos de Jesus crucificado no meio de nós. No rito penitencial da nova liturgia, somos chamados a arrepender-nos tanto dos pecados que cometemos, como dos nossos pecados de omissão. A parábola do bom samaritano e a descrição do juízo final apresentada em Mateus são lembretes fortes de como Deus vê os pecados de omissão. O povo judeu tem um belo conceito chamado tikkun olam, que significa consertar o mundo. Esta tarefa é entendida como o esforço para criar uma sociedade que reflita a justiça e misericórdia de Deus. E uma transformação que acontece através da observância ritual, da proclamação de leis justas, de uma atitude de responsabilidade social para com cidadãos e de todas as raças e credos formam laços comuns e vivem em harmonia de modo a banir o ódio e o fanatismo e unir todas as pessoas na paz e na liberdade, capacitando-as para cumprir a visão do profeta. Nação não levantará a espada contra nação, nem praticarão mais a guerra. Este ideal exprime igualmente igualdade universal, liberdade e paz. Ao escolher o título para a conferência de hoje,
A propósito da encíclica do Papa Francisco sobre fraternidade e amizade social, pensei que chamar as minhas reflexões Tikkun Olam do Samaritano poderia captar alguns dos temas que o Papa Francisco está a tentar comunicar no seu fortíssimo apelo à humanidade. Para mim, o conceito judeu de Tikkun Olam é equivalente ao conceito católico de construir uma civilização de amor. O Santo Padre usa a parábola do bom samaritano como um amago teológico da encíclica. Gostaria apenas de tirar algumas ilações do que podemos aprender como o samaritano. Não é que somente que Jesus nos diga para ir e fazer o mesmo. Por isso, refletir sobre o significado das ações do samaritano é um exercício valioso. Como já foi adiantado, a decisão de ajudar a um ser humano cuja vida estava em perigo foi para o samaritano a decisão corajosa que verdadeiramente coloca o bem-estar de outra pessoa à frente do seu próprio bem-estar. O seu amor ao próximo é dirigido a um estranho, alguém que não só lhe é desconhecido, mas, ainda por cima, alguém que pertence a um grupo hostil à sua identidade de samaritano. A ação de samaritano é uma rejeição do racismo. Eu sempre digo que o pecado original da América é o racismo. Mas nós não temos titularidade exclusiva. A escravatura e o colonialismo engendraram a atitude venenosa do racismo no coração de muitas pessoas. Como americano, é uma vergonha e tristeza que recordamos a situação dos americanos nativos e dos pretos, os dois grupos que mais sofrem os efeitos devastadores do pecado do racismo na América. É óbvio que o racismo, em todas as suas formas e disfarces, é uma força desumanizante que rebaixa as suas vítimas e torna os seus perpetradores apocados em termos de humanidade, ou, para usar uma expressão do Papa Paulo VI, mutilados pelo seu egoísmo. As tensões raciais nos Estados Unidos da América encontram equivalência na violência étnica e nacionalista noutros países. De facto, dos 50 milhões de pessoas que morreram em conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a maioria pereceu em conflitos étnicos. Ruanda, Burundi, Angola, Moçambique, Índia, Paquistão, Bangladesh, Timor-Leste, ex-Yugoslávia. O alvorecer do novo milênio encontra o mundo inteiro a lutar com o legado devastador da violência racial e étnica. O desafio dos crentes é construir uma civilização do amor no mundo onde há tanta divisão. O ministério de reconciliação é um dever sagrado da Igreja de Cristo, especialmente pertinente quando recomeçamos a viver no mundo pós-pandêmico. A diversidade deve ser vista como algo que pode enriquecer a família humana. Precisamos passar do medo e da desconfiança à tolerância e da tolerância à solidariedade. Esta não é uma busca utópica, mas um imperativo moral para a paz e o progresso no nosso planeta.
Na verdade, pode ser mesmo uma questão de sobrevivência. Haverá uma civilização do amor ou não haverá civilização alguma. Para combater os racismos na sua raiz, devemos começar com um inventário pessoal, um exame de consciência e uma profunda percepção de quão pernicioso é o racismo. O preconceito racial afeta profundamente a nossa cultura. Ele deforma as relações dentro dos grupos e entre os grupos raciais e étnicos. Põe em causa a possibilidade de uma verdadeira comunidade. Além disso, o fanatismo racial agrava a concorrência desleal, destrói a autoconfiança e a iniciativa das pessoas. Este pecado impede-nos a ser aquilo que Deus nos chama a ser. O racismo tem muitas faces e não apenas um capuz pontiagudo do Ku Klux Klan, é evidenciado na tendência para estereotipar as pessoas, no mergulho extremo nos seus próprios países ou raça, no rebaixar membros de outras raças, em atitudes ou comportamentos condescendentes e em não levar a sério as pessoas de outras raças. Uma atitude racista encontra expressão na falta de imparcialidade, na incapacidade de reconhecer o impacto negativo do racismo sobre a vítima, encorajando o preconceito nos outros ou rindo-se de piadas racistas que são ofensivos e degradantes. Na parábola do rico e de Lázaro, o homem rico vai para o inferno, não por adultério, assassinato ou roubo, mas porque foi incapaz de ver Lázaro a sofrer na sua porta. De forma semelhante, o racismo cega uma pessoa à presença de pessoas de outras raças. Estas são tratadas como monos que atravessam a passagem. Acabará-se o racismo enquanto separarmos a nossa cegueira para com as pessoas à nossa volta e quando, em vez de sermos cegos, nos tornarmos daltônicos, indiferentes à aparência das pessoas, mas não à sua dignidade e os seus sentimentos. A dessegregação nos Estados Unidos foi o processo de eliminar leis discriminatórias e barreiras à plena participação na vida americana. Mas a integração é muito difícil de conseguir, porque exige uma mudança de coração. A dessegregação pode abrir portas, mas a integração é quando as mentes e os corações se abrem também, quando o tapete das boas-vindas é colocado na porta. O famoso musical Pacífico Sul, Rodgers e Hammerstein fazem um sucesso, uma caricatura de racismo em um dos mais conhecidos temas. Diz: tem que ser ensinados a odiar e a temer. Tens que ser ensinado ano após ano. Tens de ser azucrinado ao ouvido. Tem que ser cuidadosamente ensinado. O racismo, o preconceito é também uma doença, frequentemente transmitida de pais para os filhos. O seu síntoma inicial é a ilusão de que a própria raça é de alguma forma superior à dos outros. Em frases avançadas, leva ao ódio, violência e incalculáveis sofrimentos. Este contágio precisa ser controlado. O século XX foi capaz de eliminar completamente certas doenças como a varíola e a poliomielite. Mas esta doença espiritual do racismo ainda está a amaciar
a nosso mundo no século XXI. Numa luta contra qualquer doença, é necessário reconhecer a ameaça. Demasiadas vezes estamos em negação sobre o racismo e preconceitos. A realidade tem que ser varrida para debaixo do tapete. Existe uma falsa sensação de segurança de que o problema está tratado porque algumas formas históricas mais grosseiras dos sentimentos e comportamentos racistas são hoje consideradas politicamente incorretas, porque se aprovam mais leis ou se fizeram mais concessões. Mas quantas vezes não se tratou do problema espiritual, arrependimento, mudança de coração, perdão, respeito? Tudo isto ainda é necessário. O racismo e os preconceitos de hoje são mais sutis, mas não menos reais. Nos Estados Unidos, a Conferência Episcopal publicou um documento, Irmãos e Irmãs para Todos, que afirma que o racismo se manifesta também na indiferença que muitas vezes substituiu o ódio aberto. Os pobres são vistos como de uma sociedade pós-industrial, sem competência, sem motivação e sem incentivos. Eles são dispensáveis. Muitas vezes o racismo toma novas formas. E o formulário estandarizado, o despedimento sumário, a estadística abstrata. O racismo de hoje floresce no triunfo de preocupação privada sobre a responsabilidade pública, do sucesso individual sobre o compromisso social e da realização pessoal sobre a compaixão autêntica. Na doutrina social católica, o antídoto para o racismo é a solidariedade. É um conceito usado por Paulo VI no Populorum Progressio. Papa João Paulo II expande esta virtude na sua carta encíclica Solicitudo Re Socialis. À luz da fé, a solidariedade tende a superar-se a si mesmo, a revestir as dimensões especificamente cristãs da gratuidade total, do perdão e da reconciliação. O próximo, então, não é só um ser humano com os seus direitos e sua igualdade fundamental em relação com todos os demais, mas torna-se a imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo e tornada objeto de ação permanente do Espírito Santo. Por isso, deve ser amado, ainda que seja inimigo, com o mesmo amor com que o ama o Senhor. E o preciso estarmos dispostos ao sacrifício, mesmo o sacrifício supremo, dar a vida pelos nossos próprios irmãos. A solidariedade é uma expressão do grande mandamento que nos leva a formar uma comunidade entre as pessoas e que nos permitirá superar estruturas do pecado e opressão que são um flagelo para a humanidade. Para além dos laços humanos e naturais já tão fortes, a fé leva-nos a vislumbrar um novo modelo de unidade da raça humana. O Santo Padre insistiu: a solidariedade não é um sentimentalismo ou uma vaga compaixão ou empatia pelo sofrimento de tantos, mas sim uma firme e perseverante determinação de se comprometer com o bem comum, ou seja, o bem de todos e de cada indivíduo, porque todos somos realmente responsáveis por todos. No início do século XXI, neste novo milênio, devemos abraçar o conceito de solidariedade como solução para o racismo, preconceito e discriminação, assim como para a ganância e concordância desenfrenada
que tornaram o nosso planeta fragmentado e compartimentalizado. A solidariedade é a virtude que precisamos para incutir na nova geração, para que ainda em nossa vida racismo possa tornar-se um triste anacronismo. Tal como o racismo é contagioso, também a solidariedade pode inspirar os nossos jovens quando vem o testemunho de homens e mulheres empenhados na justiça social e no bem de toda a comunidade. Assim como a sociedade moderna tem feito campanha contra os cigarros e as drogas, devemos lançar uma campanha contra a intolerância do racismo. Pais e professores precisam ser os protagonistas deste esforço. Cada um de nós deve começar com a sua própria conversão e testemunho pessoal. É também necessário criar oportunidades e espaço para amizade com pessoas de diferentes raças e etnias. Como comunidade, devemos celebrar os dons e as tradições de todos os nossos próximos e trabalhar juntos para construir uma comunidade melhor, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Todos os racismos prosperam com o medo, mas o amor expulsa o medo. A solidariedade transforma as relações e liga-nos uns aos outros. O medo e a suspeita podem converter-se em sentimento de parceria numa comunidade que reconhece verdadeiramente o valor de cada pessoa como instituível, preciosa aos olhos de Deus. A virtude de solidariedade não é apenas um antídoto para as nossas tensões sociais, mas aponta o caminho para um programa de desenvolvimento e paz mundial baseado no novo modelo de unidade da raça humana. Na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro do ano 2000, o Papa São João Paulo II afirma: é possível estabelecer este princípio fundamental. Só haverá paz na medida em que a humanidade, como em todo, redescubra a sua vocação primordial de ser uma única família, na qual a dignidade e os direitos das pessoas, qualquer que seja o seu estado, raça ou religião, sejam afirmados como anteriores e predominantes a qualquer tipo de diferença ou de distinção. Outro tema muito importante que encontro na reflexão do Papa Francisco sobre o bom samaritano é a defesa da vida, o dom precioso da vida. No mundo de hoje, o homem deixado meio morto a caminho de Jericó seria um candidato à eutanásia. O samaritano podia ser adotado outra atitude. O homem está meio morto, deixa-lo morrer. Ou podia ter decidido acabar com o seu sofrimento. Mas, em vez disso, optou por mostrar verdadeira misericórdia e solicitude que tanto podia levar à recuperação como, pelo menos, a morrer rodeado de amor e cuidados. A partir do momento em que o Estado usurpa o poder para decidir que algumas pessoas não são dignas de viver ou autoriza a sua eliminação, toda a vida humana corre perigo. Há vários anos, um relatório sobre suicídio assistido, preparado pelo Grupo de Trabalho do Estado de Nova York, a propósito destas questões, vida e lei, fez a seguinte previsão: o suicídio assistido
e a eutanásia serão praticados no contexto da desigualdade social e de preconceito que caracteriza a prestação de serviços em todos os segmentos da sociedade, incluindo os cuidados de saúde, assim naqueles que serão mais vulneráveis ao abuso, erro ou indiferença, são os pobres, as minorias e aqueles que têm menos educação ou menos poder. O Papa Francisco, nesta encíclica, lamenta o facto da Igreja ter sido tão lento na condenação da escravatura. Sinto que o atraso da Igreja em liderar como questão de escravatura é uma indicação de como os cristãos foram cooptados pela cultura dominante da época e não pela fidelidade ao Evangelho. Nos questões da vida, pelo contrário, a defesa da vida desde o primeiro momento de conceição até a morte natural tem sido uma contribuição preciosa da Igreja Católica para o mundo moderno. Às vezes, receio que as nossas tentativas possam ser comparadas às da criança na história de Hans Christian Andersen, as roupas novas do imperador. Mas a nossa clara e constante defesa da vida humana é um dos mais importantes ensinamentos sociais da Igreja Católica. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: em que tipo de mundo queremos viver? Em que tipo de mundo queremos transmitir às gerações futuras? Uma sociedade alimentada pela ganância, individualismo e hedonismo, governada por um equilíbrio precário de poder entre vários grupos de interesse. Uma sociedade onde as considerações financeiras prevalecem sobre o bem comum. Manias e modas têm mais apelo do que virtudes e o espírito de altruísmo e serviço. Terminamos há pouco um século que foi inigualável em violência. É tempo de olhar de perto e com muita atenção para o caminho que estamos a tomar como povo. Gostaríamos de construir uma sociedade onde seja mais fácil ser bom, onde as pessoas conheçam a diferença entre certo e errado. Seremos gente que se preocupa com as pessoas, especialmente aquelas que são mais vulneráveis no início e no fim da vida. Daremos espaço a todos à mesa da vida. Deve ser sobejanamente óbvio para nós que fazer como sempre se fez já não serve. O Papa Francisco está a desafiar-nos para Tikkun Olam, para consertar o nosso mundo, abraçando o plano do Criador. E caminho para Jericó deve cruzar-se com o caminho de Samaritano. Nós precisamos de uma nova geração de samaritanos. O Papa Francisco está a convidar-nos para sermos samaritanos. Todos nós conhecemos as sequelas que a Hollywood lança para os filmes do sucesso. Rocky 2, Star Wars 4, Planeta dos Macacos 3. Eu gosto de imaginar sequelas para Bom Samaritano. Uma dessas li há vários anos. É a história de um jovem escocês que, ao lavrar no seu campo com um jugo de bois, depara com um rico aristócrata britânico cujo carro se tinha atolado na lama. O jovem não se fez rogado
e ajuda com seus bois a puxar o carro de volta para a estrada. O inglês estava desesperado porque precisava de estar em Londres para uma sessão muito importante do parlamento e também por isso ficou tão grato ao jovem lavrador escocês. Perguntou o que podia fazer para retribuir o gesto. O rapaz disse que não era necessário nada, que estava contente de ter podido ser útil. Mas o inglês insistiu, dizendo: certamente tens algum sonho, algum desejo. O rapaz riu e disse que sim, que sempre quis ser médico, mas isso não estava no seu alcance. Quando o inglês regressou a Londres, providenciou para que o rapaz escocês recebesse uma bolsa de estudo para uma boa escola. Muitos anos depois, quando Winston Churchill estava gravemente doente com gripe, no momento crucial da Segunda Guerra Mundial, salvaram-se a vida com um novo remédio milagroso chamado penicilina, que, imaginem, fora inventado pelo Dr. Alexander Fleming, nada mais, nada menos que aquele jovem agricultor escocês que tinha recebido uma bolsa de estudos de Lord Churchill, pai de Winston Churchill. O amor gera anéis concêntricos como uma pedrinha lançada no lago. O samaritano salva a vida do judeu. E mais tarde, esse mesmo judeu salva a vida do filho do samaritano. Este mundo não está aqui por acaso. A criação é um acto de amor. E o mundo só será consertado pelo amor quando todos forem irmãos e irmãs. Fratelli tutti.